Essas mortes de civis. De civis, você refere-se a bandidos, perdão? Um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha, De os civis, corpos você ainda refere-se estão... a bandidos, perdão? Me perdoa, Débora. Civis, você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha, mas a minha aqueles pergunta aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem Não, ironia. Na sua percepção, não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados... Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção Não, verdadeira de cidadã, pode por dizer. favor, me diga. Por Não, favor, eram Rodrigo, bandidos ou civis, Débora? olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião Tá, tudo pessoal bem, aqui, sem só um problema, pouquinho, sem deixa eu problema. Tá concluir. ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma Perfeito, pergunta importante. perfeito. Porque é o seguinte, Sim, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago é, olha, não perfeito. são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu pessoas, moradores, cortando as fardas das pessoas, né, eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido, não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato é, o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha, no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte, olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então, eu gostaria de saber o seguinte, nesses casos, é um número realmente, assim, bastante grande, se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né, eu acho que, por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu te preciso eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOP tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOP estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOP foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOP recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante,
que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOPE prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOPE não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOPE está em proteção de defesa. A gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOPE, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de licitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum no mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Tá.